Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de ufologia. Mas antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Bem, o vídeo de hoje, como eu falei para vocês, é relacionado à ufologia. E o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês casos emblemáticos da ufologia em que houve a participação das Forças Armadas. Embora muito se queira atribuir como algo natural, explicável, esses acontecimentos ufológicos emblemáticos, muitos fenômenos ainda não se conseguem enquadrar no que seja explicável. E a participação das Forças Armadas reforça ainda mais que essas explicações apresentadas não são bem isso que aparentam ser. Ficou curioso para saber a respeito da participação das Forças Armadas em casos ufológicos brasileiros? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Em 24 de outubro de 1954, por volta das 13 às 16 horas, foram observados corpos estranhos sobrevoando a base aérea de Porto Alegre. E tal fato foi noticiado pela imprensa gaúcha, como também pela imprensa da capital federal, que à época localizava-se no Rio de Janeiro. O chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, o brigadeiro Gervásio Duncan de Lima Rodrigues, autorizou à época que o comandante da base procedesse investigações necessárias e mantivesse o Estado-Maior ciente de tudo. Em 16 de novembro do mesmo ano, ou seja, 1954, o brigadeiro concede uma entrevista coletiva, apresentando 5 relatórios, de um total de 16, contendo o depoimento do pessoal da base a respeito do que aconteceu naquele dia. Segundo os depoimentos constantes no relatório, consistia em um objeto arredondado, prateado e fosco. Alguns depoimentos diziam se tratar de 2 objetos. O brigadeiro, então, enfatizou se tratarem de depoimentos idôneos e declarou que não duvidava de nada o que estava relatado ali, naqueles relatórios. Porém, assegurou que não se tratavam de discos voadores. Em 2 de dezembro de 1954, ou seja, no mesmo ano em que houve aqueles avistamentos na base aérea de Porto Alegre, o chefe do Serviço de Informações do Estado-Maior da Aeronáutica, Coronel João Adil de Oliveira, proferiu na Escola Superior de Guerra, a pedido do brigadeiro Antônio Guedes Muniz, uma palestra sobre discos voadores voltados para a defesa, com a presença das altas patentes das Forças Armadas, incluindo o chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, jornalistas e civis. Muito estranho esse fato, não acham? Todavia, no mês seguinte, em janeiro de 1955, a revista Ciência Popular criticou duramente essa palestra. Falou do despreparo do serviço de informação, como também criticou duramente o posicionamento do Coronel Adil, que deu créditos a uma fraude fotográfica de 1952 perpetrada pela revista O Cruzeiro, caso esse que ficou conhecido como Caso da Barra da Tijuca. Bem, abrindo um parênteses, como nós falamos, de início em 1954, a aeronáutica disse que não se tratava aqueles depoimentos nada relacionado a disco voador. Estranhamente, em 1954, há essa palestra em que eles falam sobre discos voadores. Inclusive, o Coronel Adil, conforme essa crítica
da revista Ciência Popular, deu créditos, falou bastante a respeito do caso da Barra da Tijuca, que é considerado uma fraude fotográfica da ufologia. Estranho esse comportamento antagônico da aeronáutica. Trata-se da sigla para Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados e foi uma estrutura organizacional criada pelo comando da 4ª Base Aérea da FAB e servia para investigar os OANs, que seriam Objetos Aéreos Não Identificados. E isso foi entre os anos de 1969 e 1972. Sua área de investigação abrangia o estado de São Paulo, mas também abrangia outras localidades. Presume-se um total de 100 casos investigados por essa CIOAN. Casos inexplicados, segundo eles, não chegavam a 5%, o que tranquilizou a aeronáutica. Como eu disse, ele funcionava entre os anos de 1969 até 1972, ou seja, em 1972 encerraram as atividades, e seu encerramento foi atribuído à troca de comando da 4ª Zona Aérea. A Operação Prato foi uma operação militar realizada pelo 1º Comando Aéreo Regional, 1º Comar, um órgão da Força Aérea Brasileira, no ano de 1977, com o intuito de investigar aparecimentos de OVNIs no município do estado do Pará, além de estranhos fenômenos associados a corpos luminosos não identificados, chamados popularmente de chupa-chupa, relativos a ataques de luz que ocasionavam queimaduras, perfurações na pele e mortes. A aeronáutica nunca emitiu um relatório final sobre essas investigações. Esse tema, Operação Prato, vai ser assunto de um vídeo aqui no canal, na playlist de ufologia. Daí porque futuramente eu falarei mais a respeito e darei mais explicações a respeito desse caso da Operação Prato. Em 20 de junho de 1978, entre às 8h30 e às 9h50 da noite, o Destacamento de Proteção de Voo para Detecção, Radar e Telecomunicações do Sítio do Gama, no Distrito Federal, principal infraestrutura do Sindacta, foi invadido por um corpo luminoso observado pelos oficiais, soldados e civis. O comandante, Tenente João Bernardo Vieira, registrou os eventos e cada envolvido, civil ou militar, escreveu um relatório. Os trechos do relato do comandante são os seguintes. De princípio, a luz se apresentava como um ponto luminoso que se aproximava com velocidade espantosa. À medida que se aproximava, tornava-se cada vez mais difusa, com a aparência de uma estrela. Sua coloração, em princípio, era normal e variando em seguida para a tonalidade vermelha e amarela. Ficamos em silêncio para melhor observação e não conseguimos ouvir barulho nenhum com o deslocamento. O objeto se deslocou em nossa direção até uma certa distância, parecendo permanecer parado por alguns minutos. Logo em seguida, tomou a direção do radar LP-23, sumindo de relance e ao mesmo tempo aparecendo em cima da estação de micro-ondas, para logo em seguida sumir completamente. O relatório do comandante, ele definiu 4 pontos. Vamos a eles. 1. Não se tratava de nenhuma aeronave. 2. Não havia condições de identificar o objeto. 3. Não havia animosidade por parte do objeto. 4. Não existia a menor possibilidade de ilusão de ótica. Então, será que naquele momento eles presenciaram realmente um OVNI? Um objeto voador não identificado vindo de outro planeta? Fica a interrogação. Bem, esse caso é emblemático e mundialmente conhecido. Trata-se de uma suposta captura de um ser extraterrestre no município de Varginha, no estado de Minas Gerais.
no ano de 1996, envolvendo o Exército Brasileiro, por meio da Escola de Sargento de Armas, o ESA, situado na cidade de Três Corações, também um município mineiro. Em maio de 1996, o comandante do ESA determinou que fosse aberta uma sindicância sobre notícias da imprensa envolvendo os militares da escola. Concluiu-se que os militares citados não participaram do transporte de nenhum tipo de carga. Em janeiro de 1997, ou seja, no ano seguinte, foi instaurado um inquérito policial militar sobre as alegações contidas na obra Incidente de Varginha. A palavra final coube à juíza militar Thelma Queiroz, que declarou em 4 de julho de 1997 que o ET de Varginha jamais existiu. Bem, assim como eu falei a respeito da Operação Prato, esse caso Varginha ele vai ser melhor explorado nessa playlist de ufologia em um vídeo próprio. Aguardem! Em 1958, o Estado-Maior da Armada, estrutura do antigo Ministério da Marinha, a atual Marinha do Brasil, investigou o caso da Ilha Trindade, relacionado a uma série de 4 fotografias tiradas a bordo do navio da Marinha Almirante Saldanha, ancorado na Ilha Trindade em 16 de janeiro de 1958. Pelo fotógrafo Almiro Baraúna. Documentos oficiais da Câmara dos Deputados e do antigo Ministério da Marinha confirmaram a investigação realizada, mas o relatório final chegou extraoficialmente nos Estados Unidos da América em 1964, por meio da APRO, que eu vou colocar a sigla aqui embaixo, que significa Aerial Phenomenon Research Organization, que seria basicamente a organização de pesquisa de fenômenos aéreos. O relatório, ele não autenticou as fotografias, limitando-se a dizer que não descartava a possibilidade de uma montagem. Já após análise pelo Projeto Livro Azul, as fotos foram consideradas fraudes. Esse tema também ele vai ser explanado em um vídeo próprio aqui na playlist de ufologia. Bem, como vimos, vários casos emblemáticos da ufologia brasileira em que houve a participação das Forças Armadas do Brasil, seja a Marinha, seja o Exército e seja a Aeronáutica. Como eu disse, identificam como sendo algo natural, algo explicável. Mas então, se é algo natural, se é algo explicável, por que essa participação tão intensa das Forças Armadas? Bem, não vou emitir opinião. E você, o que você acha? Será que alguns desses casos realmente seriam verídicos ou montagens, fraudes? Bem, vai saber. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre ufologia. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de ufologia, existe uma de mistérios, uma de lendas e mitos, livros e filmes envolvendo o suspense e o terror. Crimes misteriosos, turismo sinistro, lugares assombrados, objetos amaldiçoados, fenômenos paranormais e outras playlists. E existe também uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo de ufologia aqui no canal. Beijo, tchau!